Ela suportou humilhações em silêncio por 3 longos anos. Mas naquela manhã, um e-mail fora de hora acendeu algo que ela não conseguiu mais ignorar. Diante de olhares frios, ela fez o impensável e virou o jogo em segundos. O que parecia um colapso se tornou o primeiro passo da sua liberdade. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Marina Almeida sempre acreditou que trabalho duro e honestidade bastavam para construir uma carreira sólida. Durante 3 anos, ela acordava antes do sol nascer, pegava o metrô lotado da linha vermelha em São Paulo e chegava ao escritório da Albuquerque Investimentos às 7 da manhã em ponto. 3 anos de relatórios impecáveis, 3 anos de agendas organizadas ao milímetro, 3 anos de silêncio diante de humilhações que ninguém deveria ter que suportar. O prédio espelhado na Avenida Paulista refletia o sol daquela manhã de setembro como se estivesse em chamas. Marina subiu os 23 andares com o coração apertado, segurando a pasta de couro surrada que carregava desde a faculdade. Dentro dela, a apresentação que havia refeito 5 vezes na noite anterior. 5 versões diferentes porque Rodrigo Albuquerque, o CEO da empresa, mudava de ideia com a mesma frequência com que trocava de gravata. Rodrigo tinha 42 anos, olhos escuros que pareciam calcular o valor de cada pessoa em poucos segundos e uma reputação que o precedia em todos os corredores do mercado financeiro brasileiro. Construíra um império a partir do nada, transformando uma pequena corretora herdada da mãe em uma das maiores gestoras de investimentos do país. Era temido, respeitado e absolutamente implacável. Marina conhecia cada traço daquele rosto como quem memoriza um mapa de guerra. O vinco permanente entre as sobrancelhas, o jeito como ele apertava o maxilar quando contrariado, a forma como seus dedos tamborilavam na mesa de jacarandá quando estava prestes a explodir. 3 anos observando, 3 anos antecipando, 3 anos tentando adivinhar o que ele queria antes mesmo que ele soubesse. A sala de reuniões estava impecável. Marina havia chegado às 6h30 para garantir que tudo estivesse perfeito. As cadeiras de couro alemão alinhadas, as garrafas de água mineral dispostas com precisão geométrica, o projetor testado 3 vezes. Os investidores internacionais chegariam às 9h em ponto, e não havia margem para erro, ou pelo menos não deveria haver. Às 8h45, Rodrigo entrou na sala com aquela presença que fazia o ar ficar mais pesado. Vestia um terno azul marinho, que provavelmente custava mais do que o salário anual de Marina. Ela se levantou automaticamente, como sempre fazia, e estendeu a pasta com a apresentação impressa. Ele nem olhou para ela. Pegou os documentos, folheou rapidamente e seu rosto se transformou em uma máscara de fúria contida. "O que é isso?" A voz dele cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Marina sentiu o estômago revirar. "É a apresentação que você pediu, senhor. Segui exatamente as especificações que me passou ontem às 22h por e-mail." "Especificações?" Rodrigo jogou os papéis sobre a mesa com força. "Eu mudei de ideia. Mandei outro e-mail às 6 da manhã. Você não viu?" Ela tinha visto, claro que tinha visto. E havia ficado paralisada diante da tela do celular às 6h05 da manhã, enquanto tomava café com a mãe na cozinha minúscula do apartamento em Itaquera. Ele queria uma mudança completa na estrutura da apresentação. Queria gráficos que ela não tinha como preparar em 20 minutos. Queria uma análise que levaria horas para ser refeita. "Eu vi o e-mail, senhor, mas não havia tempo hábil para refazer tudo. Achei melhor vir preparar a sala e..." "Você achou melhor?" Rodrigo deu um passo em direção a ela, e Marina teve que fazer força para não recuar. "Você não está sendo paga para achar nada, Marina. Você está sendo paga para fazer o que eu mando." Os investidores começaram a chegar. 3 homens de terno cinza e uma mulher de terninho vermelho, todos com aquela aura de quem manipula milhões antes do café da manhã. Rodrigo transformou-se instantaneamente como sempre fazia. Sorrisos, apertos de mão firmes, piadas em inglês impecável. O predador disfarçado de anfitrião cordial. A apresentação começou. Marina ficou em pé no canto da sala,
como uma estátua de sal, esperando o momento em que tudo desmoronaria. E ele chegou no 10º slide, quando Rodrigo pediu o gráfico de projeção trimestral que ela não tinha preparado, porque ele só havia pedido 3 horas antes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina, a voz dele era perigosamente calma. Onde está o gráfico que pedi? Ela respirou fundo. Senhor, como expliquei há pouco, não houve tempo para... Não houve tempo, ele repetiu virando-se para os investidores com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha assistente está me explicando que não houve tempo para fazer o trabalho dela. A mulher de terninho vermelho trocou um olhar desconfortável com o colega ao lado. Os outros 3 permaneceram impassíveis, mas Marina podia sentir o peso daqueles olhares sobre ela. 24 olhos testemunhando sua humilhação pública. Talvez, Rodrigo continuou, sem tirar os olhos dela, você devesse ter acordado mais cedo, ou dormido menos, ou simplesmente ter feito o que eu mandei sem questionar. Algo dentro de Marina começou a rachar. Era uma sensação física, como se um fio que a sustentava há 3 anos estivesse se partindo, filamento por filamento. Ela pensou na mãe, que trabalhava 16 horas por dia como costureira para que ela pudesse estudar. Pensou nas noites em claro estudando para o vestibular, na alegria de conseguir o primeiro emprego em uma grande empresa, na esperança de que tudo valeria a pena. 3 anos. 3 anos engolindo sapos, 3 anos ouvindo desaforos, 3 anos sendo tratada como se fosse invisível. E ali estava ela, diante de estranhos, sendo responsabilizada por um erro que não era dela. Com licença, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza da própria voz. Ela caminhou até a mesinha lateral, onde havia uma bandeja com café e xícaras de porcelana fina. Suas mãos tremiam levemente enquanto pegava uma xícara cheia do líquido escuro e quente. O aroma do café italiano pairou no ar por um segundo que pareceu eterno. Marina virou-se para Rodrigo Albuquerque. Olhou bem nos olhos dele, naqueles olhos escuros que sempre a faziam se sentir pequena, e pela primeira vez em 3 anos não desviou o olhar. Isso é pelo e-mail das 6 da manhã, ela disse calmamente. E então jogou todo o conteúdo da xícara sobre o terno azul marinho de 15.000 reais. O café escorreu pelo peito dele, manchando a camisa branca, pingando na gravata de seda italiana. O silêncio na sala era tão absoluto que Marina podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Os investidores estavam paralisados, alguns com as bocas abertas, outros com expressões chocadas. Rodrigo não se mexeu. Por um momento infinito, ele apenas ficou ali, de pé, com o café escorrendo pelo terno caro, olhando para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Não, era fúria como ela esperava. Era algo mais profundo, mais complexo, quase como admiração, respeito. Eu peço demissão, Marina continuou, e sua voz ecoou na sala como um decreto final. Não vou trabalhar nem mais um dia para um homem que trata seres humanos como objetos descartáveis. 3 anos foi tempo demais. Ela colocou a xícara vazia sobre a mesa, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Cada passo parecia pesar 1 tonelada, mas ela manteve a cabeça erguida. Quando sua mão tocou a maçaneta dourada, a voz dele cortou o silêncio. Marina. Ela parou, mas não se virou. Olhe para mim. Havia algo diferente no tom dele. Não era uma ordem, era quase um pedido. Contra todos os seus instintos, Marina se virou. Rodrigo Albuquerque estava exatamente onde ela o deixara, com o café manchando o terno, mas seu rosto havia mudado completamente. Os olhos dele a perfuravam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Não havia raiva ali. Havia algo muito mais perigoso. Você é minha, ele disse, simples assim, como se estivesse declarando um fato incontestável do universo. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era medo exatamente. Era algo mais primitivo, mais visceral. O jeito como ele disse aquilo, com aquela certeza absoluta, com aquela promessa implícita de algo que ela não conseguia nomear, fez seu mundo inteiro tremer nas bases. Ela abriu a porta
e saiu sem dizer mais nada, mas podia sentir o peso daquele olhar grudado em suas costas enquanto caminhava pelo corredor. Os funcionários que passavam a observavam com curiosidade mal disfarçada. A notícia já devia estar se espalhando como fogo em palha seca. Marina entrou no elevador e apenas quando as portas espelhadas se fecharam, ela permitiu que seus joelhos fraquejassem. Apoiou-se na parede fria do elevador, olhando para o próprio reflexo. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados. Ela havia acabado de jogar café no CEO da empresa e pedido demissão diante de investidores internacionais. Ela deveria estar aterrorizada, deveria estar arrependida. Mas tudo que conseguia sentir era uma estranha sensação de liberdade misturada com algo perturbador que não conseguia identificar. A forma como ele a olhou. As 3 palavras que ele disse: "Você é minha." O que aquilo significava? O elevador desceu os 23 andares e, a cada andar, Marina tentava processar o que acabara de acontecer. Quando as portas se abriram, no térreo, ela caminhou pelo saguão de mármore como se estivesse em transe. O segurança, seu Joaquim, que sempre lhe desejava bom dia, a olhou com preocupação, mas ela apenas acenou vagamente e seguiu para a rua. A Avenida Paulista estava em seu caos matinal habitual. Carros buzinando, pessoas correndo para não perder o ônibus, vendedores ambulantes gritando ofertas. Marina ficou parada na calçada, deixando a realidade aos poucos se infiltrar em seus pensamentos. Ela estava desempregada, sem referências. E havia acabado de se tornar a mulher que jogou café no Rodrigo Albuquerque. Na segunda-feira seguinte, estaria em todas as rodas de fofoca do mercado financeiro. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem da mãe. "Filha, como foi a apresentação? Estou torcendo por você." Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou que caíssem. Ela havia feito a coisa certa. Pela primeira vez em 3 anos havia defendido sua dignidade. Não importava o preço. Ou importava. Ela pegou o metrô de volta para casa, espremida entre dezenas de outros corpos cansados. Mas sua mente não estava ali. Estava naquela sala de reuniões, revivendo o momento em que jogou o café, revivendo o olhar dele, revivendo aquelas 3 palavras que pareciam carregar o peso de uma profecia. "Você é minha." Nos dias seguintes, Marina tentou construir uma nova rotina. Atualizou o currículo, enviou dezenas de candidaturas, ligou para contatos antigos. Mas algo estranho começou a acontecer. Cada entrevista parecia promissora até o momento em que mencionavam sua última posição. Então, sutilmente, o clima mudava. Desculpas educadas, promessas vazias de retorno, portas se fechando gentilmente em seu rosto. Na 3ª semana, Marina estava tomando café em uma padaria perto de casa quando o viu pela primeira vez. Rodrigo Albuquerque, sentado em uma mesa do outro lado do estabelecimento, lendo jornal como se fosse a coisa mais natural do mundo. Em Itaquera, a 50 quilômetros do escritório, na padaria que ela frequentava todo dia. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ele não desviou o olhar. Apenas assentiu levemente, como se a cumprimentasse, e voltou a ler o jornal. Marina saiu da padaria com as pernas trêmulas. Coincidência. Tinha que ser coincidência. Mas na semana seguinte, ela o viu novamente. Desta vez no parque onde costumava caminhar aos domingos. Ele estava sentado em um banco, alimentando pombos, vestindo jeans e camisa casual, como uma pessoa normal. Mas não havia nada de normal naquilo. E então começaram a chegar os presentes. Primeiro foram flores. Um buquê imenso de lírios brancos, suas flores favoritas, entregue na porta de seu apartamento com um cartão sem assinatura. Depois, uma caixa de bombons importados da mesma marca que ela havia comentado adorar meses atrás, durante uma conversa casual no escritório. Como ele lembrava desses detalhes. O mais perturbador veio na 4ª semana. Um vestido. Não qualquer vestido. Era o vestido que ela havia visto na vitrine da loja na Oscar Freire, aquele que custava 3 meses de salário, aquele que ela havia fotografado e enviado para a melhor amiga, Laura, dizendo que um dia compraria quando tivesse dinheiro.
Marina devolveu tudo. Cada presente, cada flor, cada lembrança. Escrevia bilhetes curtos e firmes. Não aceito. Mas eles continuavam chegando. E então, as contas começaram a ser pagas. O tratamento da mãe, que estava com problemas no coração e precisava de consultas caras com especialistas. De repente, a clínica ligou dizendo que um benfeitor anônimo havia quitado todas as dívidas e pré-pago 6 meses de tratamento. Marina sabia exatamente quem era o benfeitor anônimo. Foi quando ela recebeu o telefonema. O número era desconhecido, mas ela sabia quem. Era antes mesmo de atender. Você não pode continuar fugindo. A voz de Rodrigo era suave, quase gentil. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Marina respondeu, tentando manter a voz firme. E você precisa parar com isso. Parar de me seguir, parar de enviar presentes, parar de pagar as contas da minha mãe. Não posso fazer isso. Por quê? A pergunta saiu mais como um grito de frustração do que como uma pergunta real. Porque você é minha, ele repetiu, com a mesma certeza absoluta de semanas atrás. E eu cuido do que é meu. Marina desligou o telefone, com as mãos tremendo. Aquilo estava ficando assustador. Ou estava. Parte dela, uma parte pequena e traiçoeira, sentia algo diferente. Não medo. Era algo mais quente, mais perigoso. Na 6ª semana de desemprego, com as economias acabando e a pressão aumentando, Marina finalmente descobriu por que nenhuma empresa a contratava. Uma ex-colega, Clara, ligou com a voz baixa, como se estivesse contando um segredo mortal. Marina, eu não deveria estar te dizendo isso, mas há boatos circulando. Dizem que o Rodrigo está bloqueando ativamente qualquer tentativa sua de conseguir emprego. Ele está fazendo ligações, mandando e-mails, usando a influência dele. O mundo de Marina parou de girar. Ele está o quê? Sinto muito, amiga, mas achei que você precisava saber. Depois que desligou, Marina ficou sentada no sofá por horas, olhando para o teto do apartamento minúsculo. Raiva, confusão, medo e algo mais se misturavam dentro dela como uma tempestade emocional. Ele estava destruindo sua vida. E, ao mesmo tempo, estava pagando o tratamento da mãe dela. Estava a perseguindo, mas havia algo em seus olhos que não era só obsessão. Era mais profundo, mais real, mais assustador justamente por isso. Marina pegou o celular e, antes que pudesse se arrepender, digitou uma mensagem para o número dele. Precisamos conversar pessoalmente, amanhã às 14 horas, cafeteria do MASP. A resposta veio em segundos. Estarei lá. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Revirou-se na cama, pensando no que diria, em como confrontaria aquele homem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Parte dela queria gritar, xingar, exigir que ele a deixasse em paz. Outra parte, aquela parte traiçoeira que ela tentava ignorar, queria entender por quê. Por que ela? Por que agora? Por que aquela obsessão repentina? A mãe havia notado sua inquietação. Dona Carmen, com seus 62 anos e o coração fragilizado, ainda tinha aquela intuição maternal que lia Marina como um livro aberto. Durante o jantar simples de arroz, feijão e frango, ela havia segurado a mão da filha e perguntado se estava tudo bem. Marina mentira, dizendo que era só o estresse da procura por emprego. Mas os olhos da mãe mostravam que ela sabia que havia mais. Como ela poderia explicar? Como poderia dizer que o homem que a humilhava por 3 anos agora a perseguia com presentes caros e pagava secretamente o tratamento dela? Como poderia admitir que cada vez que via aqueles olhos escuros, algo dentro dela se movia de maneira que não conseguia controlar? Quando o sol nasceu sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, Marina já estava acordada, olhando pela janela do quarto. Um novo dia estava começando, e ela tinha a sensação de que depois do encontro de hoje, nada mais seria como antes. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história, e como você acha que ela irá acabar. A cafeteria do MASP estava menos movimentada do que Marina esperava. Poucas mesas ocupadas, o murmúrio baixo de conversas que se misturava com o som da máquina de café expresso. Ela chegou 15 minutos mais cedo
e escolheu uma mesa próxima à janela de vidro, de onde podia ver o vão livre e as pessoas que caminhavam pela Avenida Paulista. Suas mãos tremiam levemente, enquanto mexia no açúcar que não pretendia usar. Havia ensaiado o discurso a manhã inteira. Seria firme, objetiva, direta. Exigiria que ele parasse com a perseguição, que retirasse o bloqueio profissional, que a deixasse reconstruir sua vida em paz. Simples assim. Mas nada era simples quando se tratava de Rodrigo Albuquerque. Ele chegou exatamente às 14 horas. Marina o viu, antes mesmo que ele entrasse na cafeteria. O jeito como as pessoas automaticamente abriam caminho para ele passar, como se sua presença exigisse espaço. Vestia jeans escuro, camisa branca de linho e uma jaqueta casual que provavelmente custava o que ela ganhava em 6 meses. Mas não era a roupa cara que chamava a atenção. Era a postura, a confiança absoluta de alguém que nunca precisou pedir licença na vida. Os olhos dele a encontraram imediatamente. E naquele segundo, todo o discurso ensaiado de Marina evaporou. Rodrigo atravessou a cafeteria com passos medidos e sentou-se à sua frente sem pedir permissão. De perto, ela podia ver as pequenas rugas ao redor dos olhos dele, sinal de noites mal dormidas ou de muito estresse, ou ambos. "Você veio", ele disse, e havia algo próximo de alívio em sua voz. "Você não me deixou escolha", Marina respondeu, forçando firmeza no tom. "Preciso que isso pare, Rodrigo, toda essa loucura. Os presentes, as aparições, o bloqueio profissional. Isso precisa acabar." Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse realmente considerando as palavras dela. "E se eu disser que não posso parar? Então eu vou à polícia. Isso tem nome. Chama-se assédio." Um sorriso, pequeno e triste, curvou os lábios dele. "Você acha que é assédio cuidar de alguém? Garantir que a mãe dessa pessoa receba o tratamento que merece? Que ela não passe necessidade enquanto procura emprego?" "Eu não pedi nada disso." Marina elevou a voz sem perceber, fazendo algumas cabeças se virarem. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. "Eu não pedi seus cuidados, não pedi seu dinheiro. E definitivamente não pedi que você sabotasse minha carreira." "Sabotagem?" Rodrigo se inclinou para a frente, e Marina teve que lutar contra o impulso de recuar. "Eu protegi você, Marina. Cada empresa que tentou te contratar teria te usado e descartado. Lugares onde você seria só mais um número, onde seu talento seria desperdiçado. Isso não é decisão sua." "Deveria ser." As palavras saíram carregadas de uma convicção que fez Marina estremecer. "Porque eu sei o que você vale. Vi durante 3 anos. Cada relatório impecável, cada problema resolvido antes mesmo que eu percebesse que existia, cada noite que você ficou até tarde porque se importava com o trabalho bem feito. Você acha que eu não notei?" Marina piscou confusa. "Você me humilhava, me tratava como se eu fosse nada. Todos os dias por 3 anos. Rodrigo desviou o olhar pela primeira vez, e Marina viu algo que nunca imaginou ver naquele rosto. Vergonha. "Eu sei", ele disse baixo, "e não tenho desculpas, apenas razões, mas razões não apagam o que fiz. Você merecia respeito, e eu te dei o contrário." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. A garçonete veio perguntar se queriam algo, e Rodrigo pediu 2 cafés sem açúcar. Ele lembrava. É claro que lembrava como ela gostava do café. "Então por quê?" Marina perguntou quando ficaram sozinhos novamente. "Por que agora? Por que, de repente, depois de me humilhar naquela reunião, você decidiu que eu sou alguma espécie de possessão sua?" Não foi de repente. Rodrigo a encarou novamente, e a intensidade daquele olhar fez o ar entre eles ficar mais quente. Foi gradual. 3 anos de perceber aos poucos que você era diferente, que cada vez que você entrava na sala o dia ficava menos pesado, que a única pessoa em toda aquela empresa que não tinha medo de mim era você, mesmo quando deveria ter. "Eu tinha medo", Marina admitiu em voz baixa. "Tinha, mas nunca deixou que isso te impedisse de fazer o certo. Lembra daquela vez que você corrigiu meus números diante do conselho? Todos acharam que eu te demitiria na hora, mas eu fiquei impressionado. Você escolheu a verdade em vez da autopreservação."
Marina lembrava. Como poderia esquecer? Aquele tinha sido um dos piores dias. Ou assim ela achava na época. Mas você ainda me humilhou, ela insistiu. Todos os dias. Então, desculpe se eu não consigo acreditar nessa mudança repentina de coração. Não é mudança. É finalmente admitir o que eu vinha negando. Rodrigo passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando-os de um jeito que o fazia parecer mais humano, menos máquina corporativa. Quando você jogou aquele café em mim e saiu da sala, algo quebrou. Percebi que eu havia perdido a única coisa real que tinha na minha vida. Você não me tinha. Nunca me teve. Mas poderia ter, ele disse, e havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que fez o coração de Marina disparar. Se eu não tivesse sido um idiota completo, se eu tivesse te tratado como você merecia desde o primeiro dia. Marina balançou a cabeça, tentando processar tudo aquilo. Parte dela queria acreditar. Queria acreditar que aquela transformação era real, que havia algo genuíno por trás daquela perseguição perturbadora. Mas a parte racional, a parte que sobreviveu a 3 anos de humilhações, gritava para ela correr. Eu preciso seguir em frente, Rodrigo. Preciso reconstruir minha vida. E não posso fazer isso se você continuar interferindo. Então deixe-me ajudar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela. Volte para a empresa. Marina riu, um som sem humor. Você está brincando, certo? Voltar para aquele inferno, voltar para ser humilhada diariamente? Não seria assim. Seria diferente. Rodrigo se inclinou ainda mais, sua voz baixa e intensa. 6 meses. Me dê 6 meses. Salário triplicado, sua própria equipe, projetos reais onde você pode brilhar. E sim, você teria que me acompanhar em alguns eventos sociais. A empresa precisa de uma presença feminina forte em certas ocasiões. Você quer que eu seja sua acompanhante? Marina perguntou, incrédula. Quero que você seja minha parceira profissional. Ele adicionou rapidamente, vendo a expressão dela. Apenas profissional. Sem expectativas além disso. 6 meses para eu provar que posso ser diferente, que posso te dar o respeito que você sempre mereceu. Marina olhou para aquele homem à sua frente, o mesmo homem que a fazia chorar de frustração no banheiro do escritório. O mesmo homem que agora olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era loucura. Pura loucura. E se eu recusar? Então eu vou embora. Retiro o bloqueio profissional, paro com os presentes, desapareço da sua vida. Mas, ele fez uma pausa, o tratamento da sua mãe continua pago. Isso não é negociável. Não é parte de nenhum acordo. É simplesmente o certo a fazer. As lágrimas queimaram os olhos de Marina. A mãe. Sempre voltava à mãe. Dona Carmen, que trabalhara a vida inteira para lhe dar oportunidades, que agora precisava de cuidados caros que Marina não podia pagar. Isso é manipulação, ela sussurrou. É necessidade, a dela e a sua. Rodrigo finalmente tocou a mão dela, apenas os dedos roçando levemente. O toque foi elétrico. Eu não sou um bom homem, Marina. Nunca fingi ser, mas estou tentando ser melhor para você. Marina puxou a mão, sentindo a pele formigar onde ele tocara. Sua mente girava, pesando opções, calculando riscos. 6 meses. Salário triplicado. Poderia pagar todas as dívidas, garantir o tratamento da mãe por anos, reconstruir suas economias. E depois disso estaria livre. Poderia sair com referências reais, com experiência em projetos importantes, com um currículo que nenhuma empresa ignoraria. Mas a que custo? Que tipo de preço emocional ela pagaria por trabalhar ao lado daquele homem, sentindo aquela tensão constante, aquela atração perigosa que ela tentava desesperadamente negar? Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo você precisa? Alguns dias, 1 semana. Rodrigo assentiu lentamente. 1 semana. Mas, Marina, ele assegurou com o olhar, seja honesta consigo mesma. Não é só sobre o dinheiro ou sua mãe, é sobre nós. Sobre o que poderia existir entre nós se você deixasse. Não existe nós. Marina se levantou abruptamente pegando a bolsa. E talvez nunca exista.
Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que ela pudesse ver a expressão dele, antes que pudesse mudar de ideia. Caminhou rapidamente pela Avenida Paulista, sem destino certo, apenas precisando se afastar daquela cafeteria, daquele homem, daquela decisão impossível. Nos dias seguintes, Marina viveu em um estado constante de ansiedade. Conversou com Laura, sua melhor amiga desde a época da faculdade, que a ouviu pacientemente e depois disse a única coisa sensata: seja qual for sua decisão, garanta que é sua decisão. Não deixe que nem ele nem as circunstâncias escolham por você. Conversou com a mãe, sem revelar todos os detalhes. Dona Carmen apenas segurou suas mãos e disse: filha, confio em você. Sempre confiei. Você tem um coração bom e uma cabeça inteligente. Use os dois. Marina passava noites acordada, pesando prós e contras. A razão dizia para recusar, para encontrar outro caminho, para não se colocar novamente naquela posição vulnerável. Mas o coração, aquele órgão traiçoeiro, sussurrava coisas diferentes. Sussurrava sobre o olhar dele quando disse que ela merecia respeito, sobre o toque suave dos dedos dele, sobre a possibilidade de que talvez, apenas talvez, pessoas pudessem mudar. Na manhã do 7º dia, Marina se acordou com a decisão tomada. Não sabia se era a decisão certa, mas era a dela. Pegou o telefone e digitou uma única palavra: aceito. A resposta veio em minutos. Segunda-feira, 9 horas, sala de reuniões principal. E Marina, obrigado. Naquele domingo ela escolheu a roupa com cuidado. Não o costume social que sempre usou, mas algo novo, algo que comprou com o último dinheiro que tinha. Um vestido executivo azul marinho, elegante, mas não provocativo, profissional, mas confiante. Ela iria voltar, mas voltaria nos próprios termos. A noite foi longa. Marina mal dormiu, imaginando como seria entrar naquele escritório, novamente. Como as pessoas a olhariam. O que diriam? Se Rodrigo cumpriria sua palavra de tratá-la com respeito. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, ela levantou com determinação. Tomou banho demorado, caprichou na maquiagem sutil, prendeu os cabelos em um coque elegante. Olhou-se no espelho e viu uma mulher forte olhando de volta. Uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que escolheu lutar. Dona Carmen a abraçou na porta, segurando o rosto da filha entre as mãos. Você é mais forte do que pensa, minha menina. Não deixe ninguém te fazer esquecer disso. A viagem de metrô foi familiar, mas diferente. Marina não estava mais fugindo. Estava voltando por escolha própria. O prédio espelhado na Paulista brilhava sob o sol de setembro, e desta vez, quando Marina atravessou as portas giratórias, foi com a cabeça erguida. O saguão explodiu em sussurros. Ela podia sentir os olhares grudados em suas costas enquanto caminhava para o elevador. Clara, a antiga colega, a olhou com uma mistura de espanto e admiração. Outros desviavam o olhar, constrangidos. Mas Marina não se importava. Ela havia feito sua escolha. Quando as portas do elevador se abriram no 23º andar, Rodrigo estava esperando. Não na sala dele, não sentado atrás da mesa imponente. Ele estava ali no corredor como se estivesse aguardando especificamente por ela. Você veio, ele disse, e havia genuíno alívio em sua voz. Eu sempre cumpro minha palavra, Marina respondeu, firme. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Eu sei. É uma das coisas que sempre admirei em você. Eles caminharam juntos pelo corredor e Marina percebeu que desta vez era diferente. Ele não andava à frente, deixando-a para trás. Caminhava ao lado dela, no mesmo ritmo, como iguais. Os funcionários que passavam por eles pareciam chocados com a cena. Alguns cumprimentavam Rodrigo e depois olhavam para Marina com curiosidade mal disfarçada. Ela podia quase ouvir os pensamentos deles, as especulações que já deviam estar circulando pelo escritório. Mas não importava. Ela não estava ali para agradar aos outros. Estava ali por uma escolha consciente, por um acordo profissional claro e por uma chance de provar a si mesma que poderia navegar até mesmo as águas mais turbulentas. O corredor parecia mais longo do que Marina lembrava. Ou talvez fosse apenas a ansiedade,
fazendo cada passo parecer mais pesado. Ela observou os detalhes que antes passavam despercebidos, os quadros abstratos nas paredes, o carpete cinza perfeito, as portas de mogno que levavam a diferentes departamentos. Tudo caro, tudo planejado, tudo refletindo o império que Rodrigo havia construído. A sala de reuniões principal estava transformada, não mais a sala fria e impessoal onde ela fora humilhada. As cadeiras haviam sido rearranjadas, havia um computador novo sobre a mesa lateral e sobre a mesa principal uma pasta com seu nome gravado em dourado. Marina passou os dedos sobre as letras gravadas. Marina Almeida. Seu nome ali reconhecido, valorizado. Marina abriu a pasta e encontrou seu novo contrato. Salário triplicado, conforme prometido. Título de gerente, de projetos estratégicos. Sua própria equipe de 5 pessoas. Participação nos lucros. E uma cláusula específica que garantia respeito e tratamento profissional, com penalidades severas em caso de descumprimento. Ela leu cada linha com atenção, procurando por armadilhas, por letras miúdas que pudessem esconder segundas intenções. Mas tudo estava exatamente como ele havia prometido. Cada benefício, cada proteção, cada garantia estava ali, em linguagem clara e direta. Havia também uma cláusula sobre os eventos sociais. Ela acompanharia Rodrigo em no máximo 2 eventos por mês, sempre com aviso prévio de pelo menos 1 semana, e teria direito a recusar caso houvesse conflito de agenda pessoal. Até nisso ele havia pensado, dando a ela controle sobre sua própria vida. Marina sentiu um nó na garganta. Era mais do que ela esperava. Era mais do que ela achava que merecia depois de tudo que havia acontecido. Ela olhou para Rodrigo, que observava sua reação com atenção, mas sem pressão. Ele não estava tentando convencê-la de nada, apenas esperando, dando a ela o tempo necessário para processar, para decidir. Ela olhou para Rodrigo, que observava sua reação com atenção. "Isso é real?" ela perguntou, sua voz traindo um pouco da emoção que tentava esconder. Cada palavra, cada promessa. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. "Eu não sou bom com desculpas, Marina. Nunca fui. Mas sou bom em ações. Deixe-me provar com ações." Marina segurou a caneta, sentindo o peso daquele momento. Com uma assinatura, estaria de volta ao mundo corporativo. De volta à órbita de Rodrigo Albuquerque. De volta a uma relação que era tudo menos simples. Mas talvez, apenas talvez, de volta a uma chance de descobrir quem eles realmente poderiam ser, um para o outro. Quando o respeito substituísse a crueldade, quando a parceria substituísse o controle. Ela assinou. O contrato com traços firmes e decididos. Rodrigo estendeu a mão. "Bem-vinda de volta, gerente Almeida." Marina apertou a mão dele, sentindo novamente aquela eletricidade, aquela conexão que ela não conseguia explicar ou negar. "Espero que você esteja pronto para cumprir cada promessa." "Estou", ele disse, e seus olhos transmitiam uma seriedade que ela nunca tinha visto antes. "Porque você merece, sempre mereceu." O aperto de mãos durou 1 segundo a mais do que o necessário. Nenhum dos dois pareceu disposto a soltar primeiro. Quando finalmente se separaram, Marina sentiu uma estranha sensação de perda, como se aquele toque simples carregasse mais significado do que deveria. "Sua equipe está te esperando na sala de projetos", Rodrigo disse, voltando ao tom profissional. 5 pessoas que selecionei pessoalmente. São competentes, dedicados e sabem que responderão diretamente a você, não a mim. Marina assentiu, apreciando aquele gesto. Ele estava realmente tentando dar a ela autonomia, espaço para crescer sem sua sombra constante. "Obrigada. Vou conhecê-los agora." "Marina," ele a chamou quando ela já estava quase na porta. Ela se virou. "Se precisar de qualquer coisa mesmo, minha porta está aberta." "Mas," ele fez uma pausa significativa, "sei que você é perfeitamente capaz de resolver tudo sozinha." Aquilo era novo. Confiança, respeito, reconhecimento de suas capacidades. Marina saiu daquela sala sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança.
Quando Marina saiu daquela sala de reuniões, agora oficialmente reempregada, ela sabia que estava entrando em águas desconhecidas. Não tinha ideia de como os próximos 6 meses se desenrolariam. Não sabia se Rodrigo realmente mudaria, ou se era tudo uma fachada elaborada. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Desta vez ela não seria a assistente silenciosa que engolia humilhações. Desta vez ela seria a profissional respeitada que sempre deveria ter sido. E, se Rodrigo não cumprisse sua palavra, ela não jogaria apenas café. Jogaria toda a carreira dele na lama. Porque Marina Almeida havia aprendido uma lição valiosa. Dignidade não é algo que outros dão. É algo que você reclama. E ela havia reclamado a dela com unhas e dentes. As primeiras semanas foram surreais. Marina acordava todas as manhãs, ainda esperando encontrar o Rodrigo antigo, o tirano implacável, o chefe que transformava dias em campos de batalha. Mas ele não aparecia. Em seu lugar havia um homem que cumprimentava, que perguntava sua opinião, que realmente ouvia quando ela falava. A equipe que ele montou para ela era excepcional. Carla, a analista financeira, tinha 28 anos e uma mente afiada como navalha. Bruno, o especialista em marketing, trazia ideias criativas que desafiavam o status quo. Havia também Ricardo, Teresa e Joana, cada um com suas habilidades únicas, cada um escolhido não por compadrio, mas por competência. Na primeira reunião com a equipe, Marina estabeleceu as regras. Trabalho em equipe, respeito mútuo, e ninguém aqui tem medo de discordar. Quero as melhores ideias, não as mais convenientes. E eles entregaram, projeto após projeto, superando expectativas, ganhando respeito não apenas dentro da empresa, mas no mercado. Rodrigo mantinha distância profissional. Ele estava sempre por perto, mas nunca invasivo. Nas reuniões gerais, tratava Marina com o mesmo respeito que dedicava aos outros gerentes. Talvez até com um pouco mais de cuidado, como se estivesse constantemente provando que havia mudado. Mas os olhares persistiam. Aqueles olhares que atravessavam salas de reuniões, que faziam o ar ficar mais denso, que lembravam Marina de que havia algo não resolvido entre eles. Algo que ia além de hierarquias corporativas e contratos assinados. O primeiro evento social aconteceu na 3ª semana. Um jantar com potenciais investidores em um restaurante elegante nos Jardins. Marina escolheu um vestido preto simples, mas elegante, discreto o suficiente para ser profissional, sofisticado o suficiente para não destoar do ambiente. Ela passou horas se arrumando, mudando de roupa 3 vezes, refazendo a maquiagem até conseguir o equilíbrio perfeito entre profissional e atraente. Laura, sua melhor amiga, estava no apartamento ajudando com os últimos retoques. Você está nervosa, Laura observou enquanto ajeitava o cabelo de Marina. Não estou nervosa, estou apenas preparada. Querida, você está tremendo, é normal. Esse é o primeiro evento importante com ele desde que voltou. E não é qualquer ele, é o Rodrigo. Marina suspirou. Eu não sei o que esperar. E se eu fizer algo errado? E se eu envergonhar ele na frente dos investidores? Marina Almeida, olhe para mim. Laura virou a amiga de frente para o espelho. Você é a mulher mais inteligente e competente que conheço. Você não vai envergonhar ninguém. Você vai brilhar. Quando Rodrigo a buscou no apartamento, ela quase não o reconheceu. Ele vestia smoking, os cabelos penteados para trás, e havia algo diferente em seu rosto, menos tenso, mais humano. Os olhos dele percorreram Marina da cabeça aos pés, e ela podia ver admiração pura em sua expressão. Você está linda, ele disse. E não era bajulação. Era observação sincera, carregada de algo mais profundo que ele não tentou esconder. Obrigada. Você também está bem, Marina respondeu, sentindo as bochechas esquentarem levemente sob o olhar intenso dele. O carro que ele dirigia era discreto para os padrões dele. Não a limusine ostentosa, mas um sedã elegante e confortável. Durante o trajeto, ele explicou quem estaria presente, que tópicos provavelmente seriam discutidos, e deu dicas sobre os perfis de cada investidor. Mas Marina notou que ele estava mais nervoso do que admitia. Os dedos dele tamborilavam levemente no volante,
e ele verificou o relógio 3 vezes em 15 minutos. Você está bem? Ela perguntou. Rodrigo sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Nervoso. Não quero que nada dê errado hoje. Quero que você brilhe, que eles vejam o que eu vejo quando olho para você. O coração de Marina deu um pulo. Ele não estava nervoso por si mesmo. Estava nervoso por ela, pela impressão que ela causaria. Você não precisa concordar com tudo o que eu digo, ele acrescentou. Aliás, se você discordar, sinta-se livre para expressar. Sua perspectiva é valiosa. Sua voz importa. Marina olhou para ele surpresa. O Rodrigo antigo teria exigido que ela ficasse em silêncio, sendo apenas uma presença decorativa. Este Rodrigo estava pedindo sua participação ativa, estava valorizando sua opinião, estava tratando-a como igual. O jantar foi revelador. A mesa estava impecavelmente arrumada, com talheres de prata e taças de cristal que refletiam a luz suave das velas. 5 investidores estavam presentes, cada um representando fundos milionários e expectativas ainda maiores. Marina não apenas participou das conversas, mas liderou algumas delas. Quando o Schmidt, um alemão de 50 e poucos anos, com expressão perpetuamente cética, questionou uma estratégia de expansão para o mercado europeu, Marina sentiu todos os olhares se voltarem para Rodrigo, esperando que ele defendesse sua posição. Mas foi Marina quem falou. Senhor Schmidt, entendo sua preocupação. A expansão europeia parece agressiva demais à primeira vista. Mas deixe-me mostrar alguns dados que talvez mudem sua perspectiva. Ela puxou o tablet que havia trazido e começou a apresentar gráficos e análises que havia preparado nos últimos dias. Durante 15 minutos, Marina detalhou projeções de mercado, análises de risco, estudos de viabilidade e estratégias de mitigação de perdas. Ela falou com confiança, com conhecimento, com a autoridade de alguém que realmente entendia o assunto. Quando terminou, o silêncio na mesa era absoluto. Então Schmidt começou a aplaudir lentamente, um sorriso raro iluminando seu rosto sério. Impressionante, senhorita Almeida. Muito impressionante. Rodrigo, você tem um diamante em sua empresa. Marina olhou para Rodrigo e viu algo que a fez respirar fundo. Orgulho. Admiração pura e sem disfarces. Ele não estava com ciúmes de ela ter roubado sua cena. Estava genuinamente orgulhoso dela. O resto do jantar fluiu naturalmente. Marina conversou sobre investimentos sustentáveis com a representante francesa, debateu sobre tecnologia financeira com o americano e até fez o sério Schmidt rir com uma anedota sobre diferenças culturais entre Brasil e Alemanha. Rodrigo observava com algo que parecia orgulho. Na volta para casa, ele estava mais relaxado, mais aberto. Você foi incrível hoje, ele disse. Aquele momento com o Schmidt, quando você virou toda a discussão a nosso favor. Isso foi brilhante. Apenas fiz meu trabalho, Marina respondeu, mas não conseguiu esconder o sorriso. Não. Você fez mais do que isso. Você mostrou por que é a melhor decisão que tomei em anos te trazer de volta. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o som da cidade à noite preenchendo o espaço. Quando Rodrigo parou em frente ao prédio dela, Marina hesitou antes de sair. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Qualquer coisa. Por que você mudou? De verdade, não quero ouvir sobre admiração ou perceber meu valor. Quero saber o que realmente aconteceu naquele dia na sala de reuniões. Rodrigo desligou o motor e se virou para ela completamente. No espaço fechado do carro, a proximidade era intensa. Quando você jogou aquele café em mim, foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como um ser humano falho. Não como uma máquina de fazer dinheiro. Todo mundo, ao meu redor, tem medo, respeito, cobiça. Mas ninguém tinha coragem. Você teve. E naquele momento, percebi que havia desperdiçado 3 anos maltratando a única pessoa real na minha vida. Marina sentiu o coração acelerar. E você acha que 6 meses vão consertar 3 anos de humilhação? Não, mas é um começo, e eu sou paciente quando quero algo. E o que você quer? Os olhos dele a perfuraram. Você sabe o que eu quero, Marina, mas não vou pressionar. Vou esperar você perceber que também quer.
Ela saiu do carro antes que pudesse fazer ou dizer algo de que se arrependeria. Mas enquanto subia para seu apartamento, não conseguia parar de pensar nas palavras dele, no jeito como ele a olhou, na sensação de que talvez, apenas talvez, ele estivesse certo. O segundo evento importante aconteceu um mês depois, um jantar beneficente no Hotel Unique, com a presença de empresários, artistas e políticos. Marina vestiu o vestido que Rodrigo havia enviado meses atrás, aquele da vitrine da Oscar Freire. Ela havia devolvido na época, mas ele enviara novamente com um bilhete. Não é presente, é investimento. Você representa a empresa e merece parecer com o que é, excepcional. Daquela vez ela aceitou. Quando chegou ao evento, todas as cabeças se viraram. O vestido caía perfeitamente, realçando suas curvas de forma elegante. Marina sentiu-se poderosa, confiante, linda. Rodrigo a esperava na entrada, e quando a viu, algo mudou em sua expressão. Não era apenas admiração, era devoção. Você tirou meu fôlego, ele disse baixo, oferecendo o braço. A noite foi mágica. Eles conversaram, riram, dançaram, e pela primeira vez, Marina se permitiu relaxar completamente em sua presença. Não havia tensão, não havia jogos de poder. Havia apenas dois adultos compartilhando uma noite agradável. Foi durante uma valsa lenta que Rodrigo começou a falar sobre seu passado. A música envolvia o salão, e eles dançavam com uma sincronia natural, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. Você sabe de onde eu vim? Ele perguntou suavemente. Sei que construiu tudo sozinho, que é um self-made man, como dizem. É uma forma gentil de dizer que vim do nada. Ele a girou suavemente. Nasci em Heliópolis, um dos maiores bairros periféricos de São Paulo. Minha mãe era faxineira, trabalhava em 3 casas diferentes para me criar sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Nunca mais voltou. Marina olhou para ele com novos olhos. De repente, o homem à sua frente era muito mais complexo do que o CEO implacável que ela conhecera. Devo ter uns 10 anos quando prometi para minha mãe que um dia a tiraria dali, que um dia ela não precisaria limpar a casa de ninguém. Estudei feito louco. Consegui bolsa para uma escola particular, depois para a universidade. Cada passo foi uma batalha. E você conseguiu. Sua mãe deve ter muito orgulho. Tem. Ela mora em uma casa confortável agora. Não precisa se preocupar com dinheiro. Mas ele fez uma pausa, seus olhos escurecendo com alguma dor antiga. O caminho até aqui me custou muito. Me transformou em alguém que eu não gosto muito às vezes. O que aconteceu? Rodrigo hesitou, como se estivesse decidindo quanto revelar. Finalmente, ele continuou. Quando estava construindo a empresa, há 15 anos eu era noivo. Ela se chamava Beatriz. Éramos jovens, apaixonados, ou pelo menos eu achava que éramos. Meu melhor amigo, Daniel, era nosso padrinho. Os 3 éramos inseparáveis. Marina podia ver onde aquilo ia dar, mas deixou ele contar em seu próprio ritmo. Um dia, voltei mais cedo de uma viagem de negócios. Encontrei os 2 juntos, na nossa cama, na casa que eu estava comprando para começar nossa vida juntos. Sua voz era plana, sem emoção, como se estivesse relatando fatos de um relatório financeiro, mas Marina podia ver a dor enterrada sob aquela máscara. Rodrigo, eu sinto muito. Não quero sua pena, quero que você entenda. Aquilo me quebrou de formas que levei anos para perceber. Parei de confiar nas pessoas. Comecei a ver todos como potenciais traidores, como inimigos em potencial. Construí muros tão altos que ninguém conseguia entrar. E quando alguém tentava, eu atacava primeiro. Como você me atacava? Marina disse suavemente. Como? Eu te atacava. Ele confirmou, olhando diretamente em seus olhos. Cada vez que você mostrava competência, cada vez que você brilhava, eu me sentia ameaçado. Não por você ser incompetente, mas por você ser boa demais. Por eu estar começando a depender de você, a admirá-la, e isso me apavorava. A música terminou, mas eles continuaram parados ali, no meio da pista de dança, o mundo ao redor desaparecendo. E agora? Marina perguntou, sua voz mal passando de um sussurro.
Agora estou tentando ser o homem que minha mãe criou para ser, não o monstro que as traições me transformaram. E você, Marina, você me faz querer ser melhor. Antes que ela pudesse responder, alguém interrompeu o momento. Uma mulher alta, loira, vestindo um vestido vermelho que mais parecia uma declaração de guerra do que uma escolha de moda. Rodrigo, querido, que surpresa encontrar você aqui. Marina sentiu Rodrigo ficar tenso instantaneamente. Ela não precisou perguntar quem era aquela mulher. A resposta estava escrita na expressão dele. Beatriz, a ex-noiva. O que você quer? A voz de Rodrigo era gelo puro. Apenas cumprimentar velhos amigos. Beatriz sorriu, mas era um sorriso de tubarão. Seus olhos examinaram Marina de cima a baixo, avaliando, julgando. E esta deve ser a famosa assistente que virou gerente. As fofocas correm rápido no nosso círculo. Ex-assistente. Agora é gerente de projetos estratégicos. Rodrigo corrigiu, sua voz cortante. Claro, que ascensão meteórica. O tom era veneno puro. Deve ter habilidades muito especiais para conseguir tal promoção tão rapidamente. Marina sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz calma. Minhas habilidades são profissionais e documentadas. Diferente de algumas pessoas, não preciso usar atalhos questionáveis. Beatriz estreitou os olhos. Cuidado, querida. Você não sabe com quem está mexendo. Chega. Rodrigo deu um passo à frente, colocando-se entre Marina e Beatriz. Você não tem nenhum direito de falar com ela assim. Aliás, você não tem direito de falar comigo também. Se você sabe o que é bom para você, vá embora. Agora. Veremos quanto tempo essa sua nova obsessão dura, Beatriz disse, virando-se para sair. Até breve, Rodrigo. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente em breve. Quando ela desapareceu na multidão, Rodrigo soltou o ar que estava segurando. Desculpe por isso. Ela não deveria estar aqui. Não foi convidada. Tudo bem, eu aguento veneno de mulheres amarguradas. Marina tentou soar casual, mas podia sentir que algo havia mudado. Uma sombra havia caído sobre a noite perfeita. Eles não ficaram muito mais tempo no evento. O clima havia azedado e ambos queriam apenas ir embora. Durante a volta, Rodrigo estava tenso, os maxilares apertados. Ela sempre foi assim? Marina perguntou. Pior, muito pior. Quando terminamos, ela tentou destruir meus negócios, espalhou mentiras, tentou virar clientes contra mim. Só parou quando meus advogados ameaçaram processar. E agora ela reapareceu. Sim, e isso não é bom. Rodrigo olhou para Marina com preocupação genuína. Ela é perigosa, Marina. Quando quer algo, não mede consequências. E pelo jeito como te olhou hoje, ela te viu como ameaça. Eu posso me cuidar. Eu sei, mas promete uma coisa. Se ela tentar se aproximar de você, se algo estranho acontecer, você me conta. Imediatamente. Marina assentiu, mas uma sensação de apreensão se instalou em seu estômago. Aquela noite havia começado mágica e terminado com um presságio sombrio. E ela tinha a sensação de que a aparição de Beatriz era apenas o começo de algo muito maior. Nas semanas seguintes, a relação entre Marina e Rodrigo continuou evoluindo. Eles trabalhavam lado a lado, compartilhavam ideias, e aos poucos, a linha entre profissional e pessoal ficava cada vez mais nebulosa. Havia olhares que duravam um segundo a mais, toques acidentais que não eram tão acidentais assim, conversas que se estendiam muito além do horário comercial. Marina sentia-se dividida. Parte dela queria se entregar àqueles sentimentos crescentes, admitir que estava se apaixonando pelo homem que ele estava mostrando ser. Mas outra parte, a parte cautelosa, lembrava dos 3 anos de sofrimento, das humilhações, de quanto ele a machucara. Foi Dona Carmen quem ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Uma noite, enquanto jantavam juntas, ela segurou a mão da filha e disse: Filha, pessoas mudam, às vezes para pior, mas às vezes para melhor. A questão não é se ele mudou, é se você consegue perdoar o que ele foi e dar uma chance ao que ele está se tornando. E se ele voltar a ser aquele homem horrível? Marina perguntou, sua maior preocupação vindo à tona. Então você sai de novo. Mas dessa vez você sai sabendo que tentou, que deu uma chance ao amor,
Porque é isso que está acontecendo, não é? Você está se apaixonando por ele. Marina não respondeu, mas não precisava. As lágrimas que escorreram silenciosamente pela sua face disseram tudo. A tempestade chegou na forma de um envelope pardo entregue na sala de Rodrigo, uma manhã de outubro. Marina estava em reunião com sua equipe quando a secretária dele, Márcia, apareceu na porta com o rosto pálido. Marina, o senhor Albuquerque precisa falar com você. Agora. O tom era urgente demais para ser ignorado. Marina pediu licença e seguiu Márcia pelo corredor, um nó crescendo em seu estômago. Quando entrou na sala de Rodrigo, ele estava de pé atrás da mesa, segurando alguns papéis, e sua expressão era de pedra. Sente-se, ele disse, sem olhar para ela. Marina sentou confusa e preocupada. O que aconteceu? Ele jogou os documentos sobre a mesa. Você quer me explicar isso? Marina pegou os papéis e começou a ler. Eram e-mails, supostamente dela, negociando informações confidenciais da empresa com um concorrente. Havia também cópias de transferências bancárias para uma conta no nome dela. Valores altos, muito altos. O sangue congelou em suas veias. Isso é mentira. Rodrigo, eu nunca faria algo assim. Então, como você explica essas evidências? Os e-mails saíram do seu computador. As transferências foram para sua conta. Eu não sei, mas não fui eu. Você tem que acreditar em mim. Marina se levantou desesperada. Depois de tudo que construímos, você realmente acha que eu faria isso? Rodrigo finalmente a olhou e Marina viu algo que a destruiu. Dúvida. Por uma fração de segundo, ele duvidou dela. Eu quero acreditar, Marina. Mas as evidências foram plantadas. Ela bateu na mesa com frustração. Alguém está tentando me incriminar. Alguém que tem muito a ganhar com minha queda. Quem? Beatriz? O nome pairou no ar como uma acusação. Rodrigo fechou os olhos e esfregou o rosto com as mãos. Não seja paranoica. Por que ela faria isso? Porque ela te quer de volta. Porque eu sou uma ameaça. Porque ela é exatamente o tipo de pessoa que faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Marina lutava para manter a voz estável. Você mesmo me disse isso. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Marina podia ver a batalha interna refletida em seu rosto. O trauma do passado lutando contra o presente. A traição antiga tentando manchar a confiança nova. Eu preciso investigar, ele disse finalmente. Até lá, você está suspensa. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suspensa? Rodrigo, você não pode fazer isso. Tenho que fazer. Pelo bem da empresa, pela ética, por tudo que construímos. Se você é inocente, vamos provar. Mas até lá, você não confia em mim. Não era pergunta, era constatação amarga. Depois de tudo, você ainda não confia em mim. Marina, não. Ela pegou a bolsa. Eu entendi perfeitamente. Você mudou, mas não o suficiente para confiar quando realmente importa. Parabéns, Rodrigo. Beatriz ganhou. Marina saiu daquela sala com lágrimas queimando os olhos, mas não deixou que caíssem. Não ali, não na frente de todos. Ela pegou suas coisas da própria sala, ignorou os olhares curiosos dos colegas e saiu do prédio pela última vez. Laura a encontrou 2 horas depois, bebendo vinho barato no apartamento minúsculo de Itaquera, olhando pela janela sem ver nada. Eu te avisei, Marina disse antes que Laura pudesse falar. Você me avisou que ele ia me machucar de novo. Eu só não pensei que seria assim. Não pensei que doeria tanto. O que você vai fazer? Vou provar minha inocência, sozinha, já que ele não acredita em mim. E foi o que ela fez. Marina contratou um especialista em segurança digital com o pouco dinheiro que tinha. Ele analisou seu computador, seus e-mails, suas contas bancárias e encontrou exatamente o que ela suspeitava. Evidências de invasão, manipulação de dados, falsificação sofisticada. Quem quer que tenha feito isso sabia o que estava fazendo. O especialista, um jovem chamado Pedro, explicou enquanto mostrava telas cheias de códigos e rastros digitais. Mas deixaram rastros. Sempre deixam. Essa pessoa usou um servidor proxy para mascarar o IP.
mas a assinatura digital do malware tem características únicas. É um trabalho profissional, mas não perfeito. Pedro trabalhou dia e noite, rastreando cada linha de código, cada invasão, cada falsificação, e aos poucos o puzzle se montou. Mostrava exatamente como alguém havia invadido os sistemas da empresa, acessado o computador de Marina e plantado evidências falsas com precisão cirúrgica. Isso aqui vai provar sua inocência, Pedro disse, entregando um relatório completo. Tenho timestamps, logs de servidor, tudo documentado. Nenhum tribunal ou investigação corporativa pode ignorar isso. Enquanto isso, Rodrigo conduzia sua própria investigação. Sozinho, de madrugada, ele revia cada documento, cada e-mail, cada transação. E quanto mais investigava, mais as peças não se encaixavam. Marina era meticulosa, organizada, cuidadosa. As falhas na falsificação eram sutis, mas existiam, e ele finalmente as viu. O endereço IP dos e-mails não batia com o escritório. As transações tinham sido feitas em horários que ele sabia que Marina estava com ele em reuniões ou eventos. A caligrafia digital era ligeiramente diferente, pequenas variações no estilo de escrita que alguém desesperado para incriminar não perceberia. Marina sempre usava vírgulas de forma específica, sempre formatava e-mails de certa maneira. E esses e-mails não seguiam seu padrão. Rodrigo sentiu a culpa crescer a cada descoberta. Como ele não tinha visto isso antes? Como havia deixado o medo do passado cegar sua percepção do presente? E então ele encontrou um e-mail enviado acidentalmente do computador de Beatriz para a conta pessoal dela, discutindo os detalhes da armação com um hacker contratado. Ela havia sido descuidada, arrogante, achando que estava segura porque Rodrigo estava cego demais pela velha ferida para ver a verdade. Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e culpa tão intensa que mal conseguia respirar. Ele havia duvidado dela. Mesmo sabendo quem Marina era, mesmo tendo visto sua integridade por meses, mesmo conhecendo seu caráter inabalável, ele havia deixado o fantasma do passado contaminar o presente. Havia escolhido o trauma sobre a confiança, e isso quase destruiu a única coisa real que tinha na vida. Eram 3 da manhã quando ele dirigiu, até o apartamento dela. Bateu na porta insistentemente, até que Marina atendesse, os olhos inchados de tanto chorar, vestindo um pijama velho e com o cabelo bagunçado. Marina, eu sinto muito. Vá embora, Rodrigo. Eu tenho provas. Você estava certa. Foi Beatriz. Eu consegui rastrear tudo até ela, e eu sinto tanto, tanto por ter duvidado. Marina olhou para ele com uma expressão que misturava raiva e dor. Você duvidou de mim. Quando mais importava, você duvidou. Eu sei e não tenho desculpas, apenas razões patéticas sobre traumas do passado. Mas você não é ela, Marina. Você nunca foi. E que eu fui um idiota por não ver isso imediatamente. Eles ficaram ali na porta do apartamento às 3 da manhã, com o silêncio da madrugada pesando entre eles. Você ainda me machuca, Rodrigo, mesmo quando tenta não machucar. E eu não sei se consigo continuar assim. Então deixe-me provar. Me dê uma chance de fazer isso direito, de confiar em você como você merece, de ser o homem que você precisa que eu seja. Marina fechou os olhos, lutando contra o próprio coração. Eu te amo, seu idiota, e isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Eu também te amo, e vou provar todos os dias que sou digno desse amor. Nos dias seguintes, Rodrigo não apenas limpou o nome de Marina, mas destruiu Beatriz profissionalmente. Processou-a por falsificação, difamação e tentativa de fraude. Expôs publicamente o que ela havia feito. Garantiu que nenhuma empresa séria a contrataria novamente. Foi implacável, e Marina não sentiu nem um pingo de pena. Marina voltou ao trabalho não como gerente, mas como diretora de operações. Rodrigo fez questão de que todos soubessem que ela havia sido injustamente acusada e que sua integridade era inquestionável. E dessa vez, quando ele a apresentou ao conselho, havia algo diferente em sua voz. Orgulho, sim, mas também amor. Não escondido, mas declarado abertamente. As coisas estavam começando a se estabilizar quando a tragédia bateu à porta.
Marina recebeu a ligação às 6 da manhã. Dona Carmen havia sofrido um infarto. Estava no hospital, na UTI, estado grave. Marina desabou. Todo o estresse das últimas semanas, toda a pressão, tudo veio à tona de uma vez. Rodrigo estava ao lado dela em minutos. Não importava que fosse dia útil, que ele tivesse reuniões importantes, que a empresa precisasse dele. Marina precisava dele mais, e foi onde ele escolheu estar. Ele providenciou os melhores médicos. Transferiu Dona Carmen para um hospital particular de ponta. Ficou ao lado de Marina dia e noite, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas, sendo o porto seguro que ela precisava. Ela vai ficar bem, ele sussurrava nos momentos mais difíceis. Sua mãe é forte, assim como você. Foram 5 dias de incerteza. 5 dias onde Marina mal dormia, mal comia, vivia na sala de espera do hospital. E Rodrigo nunca saiu do lado dela. Ele trouxe comida caseira preparada por Dona Teresa, cobertores macios quando as noites ficavam frias, fez piadas ruins para arrancar sorrisos através das lágrimas e segurou Marina quando ela finalmente quebrou completamente. Durante aqueles dias intermináveis, eles conversaram sobre tudo. Sobre medos, sonhos, arrependimentos. Rodrigo falou sobre como o medo de ser traído novamente quase o fez perder a única pessoa que realmente o amava. Marina falou sobre como aprender a confiar depois de ser machucada era um dos atos mais corajosos que já havia feito. Eu tenho tanto medo, Marina confessou na terceira noite deitada no ombro dele na desconfortável cadeira da sala de espera. Medo de perdê-la, medo de estar sozinha, medo de que nada do que eu faça seja suficiente. Você nunca estará sozinha, Rodrigo prometeu beijando o topo da cabeça dela. Porque eu estou aqui. Hoje, amanhã, sempre. Essa é minha promessa. Não importa o que aconteça, você não está sozinha. Laura vinha todos os dias trazer notícias do trabalho, roupas limpas e o apoio incondicional de sempre. A equipe de Marina mandava mensagens de encorajamento. Até alguns membros do conselho enviaram flores e palavras gentis. Marina percebeu naqueles dias difíceis que havia construído mais do que uma carreira. Havia construído uma rede de pessoas que se importavam. Eu não posso perder ela. Marina chorou no ombro dele na noite mais difícil, quando os médicos haviam falado sobre complicações possíveis. Ela é tudo o que eu tenho. Você não vai perder, e você não tem só ela. Você me tem. Sempre me terá. Prometo. No 5º dia, Dona Carmen abriu os olhos, fraca, mas consciente. Quando viu Marina e Rodrigo de mãos dadas ao lado da cama, ela sorriu fracamente. Então é verdade, ela sussurrou. Vocês dois finalmente perceberam. Marina riu através das lágrimas. Mãe, não fala. Economize energia. Preciso falar, preciso dizer que aprovo. Dona Carmen apertou a mão da filha. Ele é um bom homem. Vi nos olhos dele. Vi como te olha. É assim que um homem deve olhar para a mulher que ama. Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama. Dona Carmen, prometo cuidar da sua filha. Prometo amá-la, respeitá-la e fazer tudo ao meu alcance para fazê-la feliz todos os dias da minha vida. Eu sei, meu filho, eu sei. A recuperação de Dona Carmen foi lenta, mas constante. Marina tirou licença do trabalho para cuidar da mãe e Rodrigo reorganizou toda a empresa para poder estar presente também. Eles se revezavam, cozinhavam juntos, assistiam novelas com Dona Carmen e, aos poucos, construíam algo que nenhum dos dois tinha tido em muito tempo. Uma família. 3 meses depois, quando Dona Carmen já estava recuperada e voltando às suas atividades, Rodrigo levou Marina de volta à empresa. Mas não para trabalhar. Ele a levou até a sala de reuniões principal, aquela onde tudo havia começado meses atrás. Marina parou na porta, confusa. A sala estava completamente transformada. Flores por toda parte, fotos deles juntos nas paredes, velas criando uma atmosfera íntima e mágica. E no centro, Rodrigo ajoelhado segurando uma caixinha de veludo. Nesta sala, meses atrás, eu te humilhei da pior forma possível. Nesta sala, eu mostrei o pior de mim.
Então achei que era apropriado que nesta sala eu mostrasse o melhor. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Marina Almeida, você me transformou. Me fez querer ser melhor. Me ensinou que amor não é posse, é parceria. Que respeito não se exige, se oferece. Você é minha melhor amiga, minha parceira, meu amor. Casa comigo? Marina estava chorando, mas era um choro feliz, libertador. Seu idiota dramático, claro que sim. Quando ele colocou o anel no dedo dela e a beijou pela primeira vez de verdade, não havia mais dúvidas, não havia mais medos. Havia apenas dois corações que encontraram o caminho um até o outro através da tempestade. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa que Rodrigo havia comprado para a mãe dele em seu bairro de origem. Era simbólico, voltando às raízes, honrando de onde vieram, mas celebrando onde estavam. Dona Carmen e a mãe de Rodrigo, Dona Teresa, choraram a cerimônia inteira. Laura foi madrinha e toda a equipe de Marina estava presente. Não havia ostentação, não havia exageros, apenas amor genuíno, amigos verdadeiros e a promessa de um futuro construído juntos. Mas a maior surpresa veio depois, quando Rodrigo anunciou a criação da Fundação Carmen Almeida, dedicada ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade. Metade dos lucros da empresa seriam destinados permanentemente à fundação, que ofereceria capacitação profissional, apoio psicológico e auxílio financeiro para mulheres que precisassem recomeçar suas vidas. Minha sogra me ensinou que força vem da superação, que dignidade não é um luxo, mas um direito. E esta fundação vai garantir que outras mulheres tenham as mesmas oportunidades que Marina teve de reconstruir suas vidas. Marina olhou para o homem ao seu lado, para o homem que havia sido seu tormento, e agora era seu maior apoio, e entendeu que amor verdadeiro não era perfeição. Era escolha. Era todos os dias decidir construir juntos, confiar um no outro, enfrentar o mundo lado a lado. 6 meses depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. Eles contaram para as mães juntos, e as duas choraram de alegria. Dona Carmen segurou a barriga da filha e sussurrou: "Você vai ser uma mãe incrível. Assim como é filha incrível, esposa incrível, profissional incrível. Estou tão orgulhosa de você." Em um domingo ensolarado, Marina e Rodrigo caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Heliópolis, o bairro onde ele cresceu. Eles visitavam as instalações da nova sede da fundação, que funcionaria exatamente ali, no coração da comunidade que formou Rodrigo. "Você acha que nossa filha vai entender tudo isso?" Marina perguntou, a mão livre descansando na barriga que começava a crescer. "Acho que vai. Vamos ensinar que não importa onde você começa, mas quem você escolhe ser. E vamos ensinar amando ela, respeitando ela, sendo o exemplo." Marina parou e olhou ao redor. Aquelas ruas humildes, aquelas casas simples, aquelas pessoas trabalhando duro por um futuro melhor. Era ali que tudo havia começado. Um menino pobre, uma mãe batalhadora, um sonho impossível que virou realidade. "Eu te amo", ela disse, virando-se para ele. "Eu te amo mais", Rodrigo respondeu, beijando-a suavemente. "Obrigado por me salvar de mim mesmo. Obrigado por deixar ser salvo." Eles continuaram caminhando, 2 sobreviventes de suas próprias batalhas, 2 corações que encontraram cura um no outro, 2 almas que provaram que redenção é sempre possível quando há amor verdadeiro. Porque amar não é apagar as cicatrizes, é fazer com que elas deixem de doer, é construir juntos, confiar no tempo, enfrentar o mundo e as próprias dores lado a lado. É escolher todos os dias ser melhor para o outro e por causa do outro. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, Marina e Rodrigo sabiam que sua história estava apenas começando. Porque os finais felizes não são destinos, são escolhas. E eles escolheram, todos os dias, amar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like
Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias de amor, superação, perdão e recomeços que nos lembram que todos merecemos uma segunda chance. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.